Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a página do Instagram do Instituto Sente. Meu nome é Elaine Burgarelli e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que muita gente tem ouvido dizer, né? A palavra Theta Healing, mas às vezes não sabe o que é. E hoje a gente veio aqui para conversar, bater um papo com você sobre esse assunto, para você se inteirar e saber como é que você pode olhar para o Theta Healing e para a sua vida, olhar para o seu dia a dia e trabalhar através do coaching aliado ao Theta Healing para provocar uma melhoria, sabe aonde? Na sua saúde mental, né? Saúde mental minha, sua, de todos nós. Então, essa é a página do Instituto Sente. A gente tem uma convidada hoje. Ela vai entrar já já, que é a Raquel Haller. Eu trabalhei com a Raquel, tive o prazer de trabalhar com ela na última empresa que eu estive, na Lojas Marisa. E a Raquel é uma pessoa incrível, que conhece de Theta Healing, barra de Access, e a gente ouve falar isso tudo e talvez não entenda o que é, né? Então, hoje você vai ter essa possibilidade de entender, de participar aqui com a gente desse aprendizado. No momento que a gente vive na pandemia, onde muitas e muitas pessoas estão sofrendo, né, de doenças mentais, estão sofrendo caladas, não tem com quem conversar, aonde a ida a um psiquiatra ainda é um medo, né, ainda é uma coisa que nos assusta. Quando você entende que precisa ir para o psiquiatra, você talvez evite ao máximo fazer isso, né? Oi, Meire, boa noite, minha querida. Marília, a Sandra, a Silvia, tudo bom, minhas queridas? Um prazer ter vocês aqui. Estamos aqui aguardando a Raquel entrar. Ela deve estar aqui aos poucos, daqui um pouquinho. Então, é para falar com vocês hoje sobre como o coaching e o Theta Healing podem colaborar, né, com a nossa saúde mental. Ó, a Raquel acabou de entrar, ela deve pedir para acessar. Isso, olha só, lá vem ela. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um alô aqui para mim. Ah, coisa boa! Tudo bom, minha querida? Tudo e você? A gente se vê, mas a gente não se fala, né? Isso. Mas que bom que a tecnologia pode juntar a gente, né? Pode trazer a gente pertinho assim uma da outra. Tudo bom, minha querida? Tudo e você? Tudo bem. Então é um prazer ter você aqui na página do Instituto Sente. A Raquel, que a gente teve a chance de se conhecer o ano retrasado, né? Em 2019, ainda bem que foi antes da pandemia. É. E a gente sempre gostou de falar sobre esses assuntos, né, Raquel? Sobre coaching, sobre Theta Healing, Bem-estar. bem-estar, saúde emocional, né? Sempre foi uma coisa que a gente gostou de falar. Eu acho que é importante todo mundo poder ouvir sobre isso para entender, até se não está passando sobre, sentindo alguma coisa que tem a ver com o que a gente vai falar e nem sabia que era isso, né? Eu estou vendo que o meu fone de ouvido não está funcionando, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá ouvindo bem? tô. Tá, então eu vou, assim, aumentar o som e talvez fique ainda melhor para vocês poderem me ouvir. É isso? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá, vamos bater nosso papo hoje. A intenção é um ambiente leve, agradável, para levar conhecimento para as pessoas que estão aqui conosco. Eu sempre digo que normalmente ao vivo a gente não tem assim aquela audiência de encher os olhos com muita gente, mas depois é muito compartilhado. Eu tenho certeza que vai ser um assunto de interesse e as pessoas passam a assistir porque fica gravado aqui no IGTV da página do Instituto Sente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Burgarelli, eu sou coach sistêmica, atuo com isso há quase 7 anos e me dedicando o tempo integral há quase um ano aí a essa área, né?
E queria que você se apresentasse, Raquel, para gente. Bom, eu sou Raquel, dentre muitas coisas que eu faço, então conheci a Elaine na Marisa, né? Então trabalho também nessa parte do mundo corporativo. Eu falo que eu tenho um lado B, que é a parte de terapia holística, que foi onde eu me encontrei em 2017, com o Theta Healing, Reiki e depois as barras de Axis. Então, desde 2017, eu estou aí trabalhando também nessa área do bem-estar, do autoconhecimento, trazendo um pouco dessa transformação que eu senti na minha vida quando eu conheci essas técnicas e eu falo que eu sou uma Raquel antes e uma Raquel depois. É, eu compartilho com você, né? Eu sempre percebo eu consigo lembrar o momento em que eu entendi que faltava alguma coisa na minha história, Uhum. né? Eu sempre digo que assim, eu estava casada, né? Sou casada, dois filhos que eu sempre sonhei em ter, um trabalho que eu amava fazer na Marisa, saúde e depois, o que que vinha, né? O que que você podia fazer da vida? E aí eu descobri o coaching, descobri que eu podia passar meu conhecimento adiante, descobri que eu podia fazer com que as pessoas encontrassem o seu propósito, né? Um significado para a vida. E realmente, hoje eu tenho uma leveza de poder olhar para o meu dia, de olhar para a minha rotina, né? Eu estava agora há pouco com o pessoal participando de uma constelação. Imagina, numa segunda-feira, às 6 da tarde, você está em casa podendo participar de uma constelação. Então, o benefício para a nossa saúde mental, né, é muito alto, e tanto para mim quanto para minha família. Você sente isso Sim. também? Sim, quando você está bem, o seu entorno está bem, né? E para mim, uma das grandes questões que eu trouxe, eu acabei também me jogando, saí, aí vivi um ano e meio de um período sabático, onde eu falei, vou sair dessa segurança falsa, né, de estar trabalhando, CLT, vou me arriscar e vou ver o que que é isso mesmo. E para mim foi muito bom, porque eu me conheci mais, reconheci meus limites, vi que a gente também às vezes vai para esse espaço de que a gente precisa escolher uma única coisa para a gente fazer na vida. Que assim como você, eu também gosto de trabalhar com produtos, eu gosto de trabalhar com empresa, eu gosto de trabalhar aquela loucura, às vezes que você fala assim da empresa, eu gosto desse movimento, mas eu gosto também desse outro lado. E aí eu falei, por que então eu tenho que escolher uma coisa só? Né? E aí falei, eu conheci tanto dessas técnicas, né? Fiz 13 anos de terapia, depois me enfiei nessas técnicas e falei assim, por que que eu ainda preciso escolher uma coisa só? Por que que eu não posso ser multidisciplinar? Por que que eu preciso estar num espaço só? E isso me trouxe uma leveza, uma confiança, saber lidar também com esses momentos estressantes, porque também a gente acha que é só, né, mar de rosas, achei meu propósito, Oi, que lindo, tudo né? é lindo, a vida flui, você vai lá, mentaliza, a coisa acontece. Não é, tem trabalho, tem esforço, tem tentativa, 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 aí se acerta. Então, essas ferramentas, elas para mim trouxeram justamente esse lugar de saber lidar com isso, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe voltar para o centro. Quando algo te desequilibra, você sabe como voltar. Você não é aquele lugar desequilibrado, aquele lugar desestruturado. E você também se permite ir além, né? Ir atrás da sua felicidade. Não é que a gente é igual você, eu estava com tudo bem, família, saúde, trabalho. Ai, que ingratidão que eu sou, né? Tem tanta gente sofrendo, não sendo feliz, eu tô aqui querendo mais. Sim, a gente pode mais. Não quer dizer que você está insatisfeita. Quer dizer que você pode mais, simplesmente pode mais, né? Ir além daquele lugar, às vezes, que a gente compra como que deveria ser o lugar perfeito e o ponto final. Então, isso eu sinto quando esse lugar que essas ferramentas, trabalhar o autoconhecimento me trouxe. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Antes de eu trabalhar com tudo isso, eu jamais estaria botando minha cara aqui. Jamais, jamais, jamais teria lançado 2 livros, jamais teria colocado minha voz no mundo. Não, A não, Raquel ela é não, muito presente na mídia, né? Todo dia, de assim, de não no máximo, aí tem posts que Uhum. nos fazem pensar, né?
posts que nos remetem para dar um minutinho do nosso dia, que seja, mas para olhar para aquelas frases que ela coloca e você se pergunta, né? O que é que eu não estou fazendo que eu devia fazer? E que se eu fizesse me tornaria mais feliz. Porque, na verdade, todos nós estamos aqui procurando mais felicidade, né? Sim. Procurando uma sensação de completa, né? De plenitude. É claro que nesse mundo a gente está aqui para evoluir, a gente tem essa insatisfação natural que é querer procurar por mais. Muitas vezes a gente não sabe o que é esse mais. E a gente vai procurar, né? Através das terapias holísticas, das terapias alternativas. Recebo muitas pessoas para fazer processos de coaching que estão também nessa busca, né? De qual é a minha plenitude, qual que é o meu significado. E aí, como coach sistêmica, que foi onde eu me achei, porque eu comecei como coach de vida, aí acabei criando um método para fazer o coaching de vida e de carreira dar certo. Porque quem está bem na vida e não está bem na carreira, né, não adianta nada. E quem está bem na carreira não está bem na vida, então eu consegui entender que isso tinha que ser dois grandes pilares, né? Olhar para a vida e olhar para a carreira. E aí, usando o PNL, né, que é a programação neurolinguística, eu conseguia colocar técnicas, mas faltava alguma coisa. E aí, muito feliz, eu encontrei a constelação sistêmica familiar, né, que nós duas já conversamos bastante sobre isso. E hoje eu consigo colocar dentro dos processos de coaching frases de constelação, consigo colocar uma sessão dessa terapia rápida que é a constelação, de olhar para o seu sistema, de olhar para suas dores emocionais, até para suas doenças mentais, né? E a gente conseguir trazer cura para isso, trazer entendimento, né? Sim. E aí, Raquel, eu sempre gosto, né? Quem me segue aqui no Instituto Sente sabe disso. Eu sempre gosto de trazer alguns dados estatísticos para a gente poder entrar nesse campo da saúde mental com mais clareza, né? Aê, Wagner querido, nós mandamos bem na constelação. E você, meu amor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem, infelizmente, 75% de todos os países de baixa renda com pessoas que têm doenças mentais, né? Se você for olhar para a África, que é um continente que tem, infelizmente, bastante pobreza, é triste dizer, mas lá apenas 1% ou até menos que isso na África é investido em saúde, em tratamento da saúde mental. Tá? Imagina como as pessoas sofrem naquele lugar. Se você for olhar para o Brasil, a gente quase ficou sem verba para cuidar das doenças mentais em 2020. Porque no começo o governo, segundo os dados do Ministério da Saúde, ia zerar, né, a verba para saúde, para cuidados com a saúde mental, mas aí, devido à pandemia, ela voltou atrás e acabou investindo 99 milhões nos centros de atenção psicossocial, que estão espalhados aí por todo o nosso país, embora não sejam mais do que 2.700, tá? No país continental que a gente tem. Ela acabou colocando 1,5 bilhão para trabalhos da rede de atenção ao psicossocial e, resumindo, acabou investindo 2,5 bilhões, muito motivado pela pandemia, para investimentos na saúde mental do nosso país, né? Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, Raquel, saúde mental tem a ver com a forma como a gente olha para os nossos problemas da vida, a forma como a gente lida com o nosso estresse, com a nossa ansiedade, a forma como a gente trabalha, como a gente produz, como a gente contribui com a comunidade, a forma como a gente consegue provocar em nós mesmos um equilíbrio entre o estar, o ser, o emocional e o social, né? Toda essa questão psicológica, mas os graves problemas, os grandes problemas que a comunidade enfrenta são dois grandes de ordem social, o estresse e a depressão, né? E aí eu queria que você contasse para a gente, nessa ansiedade que a gente está, o que o Theta Healing tem a ver com saúde mental? Como é que entra isso na história?
Bom, o Theta Healing, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Tem um viés espiritual, não tem nada a ver com religião, mas o Theta Healing, ele olha para a gente pelo aspecto físico, emocional e o espiritual. Então, a gente já visto olhando para essas três perspectivas, porque a doença, ela só se manifesta porque você tem alguma questão emocional aí que você não olhou, né? A gente brinca que vai tendo aviso. Então você sente um desconforto, uma dor nas costas, aí você não olha, e aí continua a dor nas costas, aí vai uma dor para a perna, você não olha quando você vê se manifestou alguma questão maior porque você não olhou. Pela visão do Theta Healing, tudo nasce no nosso pensamento. E tudo aqui tem um propósito. Então a gente não cria nada nessa realidade que não seja para um aprendizado da nossa alma, algo que a gente veio fazer aqui. Né? Eu gostei muito porque, para mim, o lado espiritual eu preciso sempre trabalhar. Quando eu não olho para o lado espiritual, as coisas descambam. E aí é qualquer coisa que me remeta a esse algo maior, né? Esse propósito de vida, algo maior além da matéria. Então, o Theta Healing, ele é essa ferramenta para a gente se conhecer. Ela pode ser algo que eu posso eu mesma me aplicar ou eu posso aplicar com outra pessoa. E a saúde mental é muito disso, é como a gente olha para aquilo. Né? Tem uma frase que eu não sei, eu escutei há muito tempo atrás, eu não gravei quem foi que falou, mas é assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha relação em relação ao mundo. Então, assim, a gente às vezes tá puto com o chefe, aí você quer mudar o chefe. Só que essa questão é você, como você lida com ele. A gente não consegue mudar o outro. Ah, eu tenho um filho, né? O filho não me obedece. Eu vou lá, eu quero mudar o filho. Eu não olho para o meu incômodo. E o Theta Healing, ele traz justamente esse lugar. Então, assim, quem quer fugir, o Theta Healing volta para o lugar e fala assim: a sua vida é uma criação sua. Tudo depende de como você vai fazer. As escolhas são suas, tá aí. Tem infinitas possibilidades de como você vai reagir frente àquilo. A escolha é sua. E o que eu gosto muito é que sai do julgamento. A gente julga muito. A gente, ai, tô depressiva, tô estressada. Ah, e você fica naquilo. O Theta Healing, como ele convida a gente a olhar para esses aprendizados, a gente vai além desse olhar do julgador que a gente faz. Ah, o fulano é assim, o fulano é assado, o nosso governo é assim, o nosso governo é assado. E aí, quando a gente vai para esse olhar além desse julgamento, a gente não sai desse lugar de negar a realidade. Então, tá posto, a pandemia tá posta, tá aí, isolamento social. O que que você vai fazer? Qual é a sua escolha? Você quer sair? Você quer se aglomerar? Você quer ficar em casa? O que que você quer fazer? Só que aí você vai para esse espaço além do julgamento, além de julgar o que o outro faz. Você olha para você e você escolhe aquilo que é mais verdadeiro para você. E quando você está íntegro com você, quando você se reconhece por inteiro, que a tua vida é aquilo que você, as suas ações são uma expressão de quem você consegue mudar um pouco a sua vida, você consegue mudar a sua relação, você traz essa forma, você reduz estresse, você reduz depressão, porque você para de brigar com aquilo. Você aceita aquela tristeza e você olha além daquela tristeza. Então, o Theta Healing, ele ajuda muito nesse aspecto de depressão, de estresse, de insônia. Eu tinha muita insônia, eu não tenho insônia. E quando eu tenho, a gente fala, tá bom, então, o que que você quer me dizer? E eu começo a fazer o processo de me conhecer a partir daquilo, que aquilo é só uma pequena expressão de quem eu sou. Então, quando você entende que aquilo é você, aí as coisas mudam. Essa As coisas consciência, começam a tomar né, um Raquel? rumo. Essa consciência, É. eu diria até, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Que Teta Healing é a tua área. Mas seria dizer que quando eu estou entrando nessa terapia, quando eu estou sintonizando um canal diferente através do Teta Healing, eu olho para a minha própria alma, eu Você olho olha, para mim mesmo, como é que é isso? você olha o Theta Healing, por que que chama Theta Healing, tá? Porque a gente, através, não é uma meditação nada do outro mundo, mas através dessa meditação a gente acessa a onda cerebral teta, tá? Quando a gente acessa essa onda cerebral, é como se você acessasse o seu inconsciente. Então, o seu consciente, ele não tá tão
acordado ali, teu ego ficar trabalhando. Então você acessa a sua verdade. E você aceita aquela verdade sem julgamento. Então, quando você vai, você percebe o tanto de coisa que você funciona a partir do seu inconsciente. A ciência mesmo fala, 90, 85% do que a gente faz é inconsciente. Só Nossa, 10, bastante, né? 15% é inconsciente. É. E o inconsciente não é que tudo é ruim, mas assim, por exemplo, respirar, você não precisa ficar consciente da sua respiração. Por que, assim, a meditação, umas técnicas de respiração fala, presta atenção na sua respiração? Porque quando você presta atenção, você faz ela consciente. Porque, no geral, a gente faz inconsciente, a gente come inconsciente, a gente caminha inconsciente. O coração bate de forma inconsciente. Você não precisa estar consciente para o seu coração bater. Então, tem muitas coisas que são feitas mecanicamente. Só que muitas das coisas que a gente vai vivendo, a gente cria crenças, a gente cria significados que ficam ali no inconsciente. Então, às vezes, você tem medo de cachorro, só que você nem sabe, você nunca foi mordido por cachorro, você nunca, às vezes, teve cachorro, você não sabe que caso que é esse medo de cachorro. E aí, o Teta Healing que faz, o que ele faz? Ele vai olhar para esse medo, ele vai entender, porque na real, não é nem o medo do cachorro, foi algo que aconteceu lá, seja na sua infância, o Teta Healing também acredita que a gente traz crenças pelo nosso DNA, né? Então você vai entender o que foi que gerou esse medo, que acabou tendo o cachorro como seu mestre. Tá. E quando você olha para aquilo e você integra, você aceita aquela dor, você aceita aquele trauma, é onde você consegue ressignificar. Por isso que ajuda nessa questão da saúde mental. Porque, como você fala, saúde mental não são só distúrbios, né? Sim. Você não precisa ter nenhum diagnóstico, você não precisa ser louco, vamos falar na linguagem popular. Sim. Qualquer coisa de estresse, mesmo depressão, tem vários graus de depressão, É. Uma né? coisa que assim, que a gente precisa deixar claro para quem está vendo a gente é exatamente isso que você está falando. Que tipos de transtornos a gente pode entender que afetam a nossa saúde mental? Então, a gente pode falar sobre o transtorno da bipolaridade, a gente pode falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. A gente pode falar sobre anorexia, sobre bulimia, sobre transtorno de ansiedade. Eu tenho recebido várias pessoas para fazer o coaching sistêmico comigo que estão passando por transtornos de ansiedade. Esquizofrenia e também somatização, né? Que é quando você traz tudo para você e fala, eu tenho que lidar com isso. E aí, na verdade, você não está pronto para lidar com isso, você não tem ferramentas para lidar com isso. E como eu falei no começo, até antes de você entrar, a gente tem uma sociedade em que a gente vive que taxa, né, pessoas que trabalham dentro de uma terapia com medicamento, que trabalham dentro de um atendimento com psiquiatra, que fazia um acompanhamento, mas isso, o pessoal, tira da cabeça que isso é errado, tira da cabeça que isso só quem faz é louco. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um pouquinho, sim, de louco em cada um de nós. Porque para viver nesse universo que a gente vive, Um pouquinho. né? Todo mundo tem que ser um pouquinho louco. Aí eu estava até assistindo um TED, que é aquela plataforma que tem várias palestras, e no TED Talks eu encontrei uma palestra do Sangu Deli, que é um africano. E ele estava falando como ele teve um transtorno de ansiedade, ele precisou procurar o hospital. O médico que atendeu ele falou: olha, respira, te acalma. Depois que você se acalmar desse transtorno de ansiedade que você está passando, você vai procurar um psiquiatra. Ele, o quê? Eu? Psiquiatra? Imagina, eu não sou louco. E aí ele foi lembrar, Raquel, lá da infância dele, quando a mãe dele dizia assim, olha o homem do saco, cuidado que ele é louco, ele pode te pegar. Ele falou, mas eu não sou igual aquele cara, eu não sou o homem do saco. Como assim eu vou procurar um psiquiatra? E aí a gente tem que quebrar esse estigma, né? Não, Que e as assim, às pessoas... vezes a gente precisa de ajuda. E Isso. às vezes você, por um período, você toma um medicamento e tá tudo bem, né? É isso que é o legal, assim, para o Theta Healing, ele você pode fazer com qualquer outra terapia. E ele fala justamente isso, porque ele não é
Não vende a cura, essa cura assim. Então você toma, né, igual o remédio, você toma e passa. Porque muito depende de como você vai escolher fazer aquilo. Então, se você está fazendo um tratamento, eu fiz acompanhamento com uma menina que tomava remédio, porque ela tinha depressão. Ela começou a fazer o Theta Healing, e ela tinha um quadro. Eu não sou médica, eu não faço diagnóstico, não é esse Não o objetivo. fazemos, né? Não fazemos, assim, não há quantas sessões você precisa fazer para curar isso. Não, não, não é isso, né? É uma ferramenta para se conhecer. E ela veio com essa tristeza, e essa tristeza continuava, continuava. Eu falei, você faz terapia? Você faz alguma outra coisa? Ela assim, eu faço. Eu falei, conversa com a sua médica, né? Conversa com a sua terapeuta, entende se você não precisa passar no psiquiatra, né? Porque isso está te gerando muita ansiedade, você não consegue ficar em emprego, porque você tem medo, você não sai. E aí ela foi realmente, ela tomou por 6 meses medicamento, porque ela precisava sair daquele estado para ela poder pelo menos perceber que existiam outros sentimentos, que ela podia ser diferente daquilo. E ela Uhum. fez, ela tomou, e aí ela tinha eu, a psicóloga e a psiquiatra, tudo Pois é. ali. Quando não Para ela tiver, até uma coach, né? Para ajudar então, assim, nessa porque questão de. escolher É, isso. Então, assim, não é para a gente escolher um outro, igual eu falei no começo, né? Que eu achava que eu tinha que ser uma coisa só. Eu tinha que ser só ou engenheira, ou gerente de produto, ou só terapeuta, ou só instrutora. Então, quando eu também vou escolher me cuidar, que para mim é o maior sinal de auto-amor, é você se cuidar. Eu faço mil coisas. Hoje, além de eu olhar para essa minha saúde mental, eu também faço massagem a cada 15 dias. Massagem, acupuntura, acupuntura também é um lugar de autoconhecimento, sim, porque é o meu corpo falando, sim. né? As dores que tem ali, os desconfortos, o que esse corpo está te dizendo? Então, Uhum. assim, você inclui tudo, não quer dizer que você precisa escolher uma coisa ou outra, porque você cuidar da saúde mental, de trazer esse bem-estar para você, também, às vezes, não é só você ficar no cabeção. Às vezes, a gente faz uma constelação ali que você sai da constelação e não entendeu porra nenhuma, desculpa o palavreado, do que aconteceu. Você foi seguindo energia, você saiu e falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Sim, você Você fez sente que tudo algo bem. aconteceu, né? É. Às vezes é você sentar e olhar o pôr do sol, sair do celular, sair das redes sociais, é você simplesmente sentar e ver o pôr do sol. Porque você sai desse estado, a gente às vezes nutre, né? Igual o BBB, as discussões. E o povo fica distribuindo vídeo que só deixa todo mundo nervoso e mais nervoso e mais nervoso. E quando você vê, você acabou o dia nervoso. Você fala assim: o que aconteceu que eu tô irritada? Não é nem comigo. Né? Eu Não quer dizer que a gente vai entrar para alienação, mas a gente pode escolher o quanto que a gente vai beber daquele estresse. O isso, quanto você vai exato. ficar se nutrindo daquele estresse? O quanto você quer ficar lendo notícia ruim? O quanto que você quer ficar acompanhando quantas pessoas estão morrendo por conta do Covid? Eu acho que Eu entro, mesmo. visualizo, sei o que está acontecendo, porque conhecimento é importante, acabou. Agora, se eu vou ficar toda hora olhando, 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 isso vai gerando esse desconforto, esse vai gerando esse medo. E aí, quando você vê, o bicho está maior do que realmente ele é. E aí você não sai. É uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado e muito carinho para nós mesmos, as percepções que a gente deixa passar sobre o nosso dia a dia, né? Então, às vezes a sua memória vai falhando, às vezes você vai aumentando a sua insônia, às vezes você vai chorando um pouco mais por coisas que você não chorava antes, às vezes coisas que são mais duras, elas passam para você realmente com uma grande frieza. Eu acho que a gente não pode deixar para o tempo, para a vida, pelo meio em que você vive, as decisões. Né? Às vezes você deixa a vida te dar um rumo quando você é demitida, quando você recebe uma separação do seu par, quando você, sem querer eu engravidei, não estava nem pensando nessa possibilidade. E agora, o que eu faço com isso? Muita gente, Raquel, você vai concordar comigo, vai levando a vida, né? Vai levando de um jeito que as pessoas vão empurrando, né? Ou a mãe empurra, ou o pai empurra, ou o par empurra.
até que você perceba que você está entrando num turbilhão de emoções e você não consegue mais gerir isso, né? Uhum, Então, eu acho que a saúde mental, que a gente veio falar aqui hoje, tem uma saída, e essa saída é: para e ouve o que está uhum, acontecendo com você, né? Principalmente quando você sentir que isso está acontecendo, pede ajuda, né? sim. A gente pode olhar através do coaching, a gente pode olhar através da constelação, a gente tem inúmeras ferramentas, né? Que maravilha que o próprio homem traz, né? Através da Uhum, PNL, através do Theta Healing. Tem tantas possibilidades de você se autocurar, de você olhar para sim. você mesmo, de você aceitar que você precisa de ajuda. E se por um outro lado você tiver alguém do seu lado que você percebe que está passando por isso, vai lá e dá uma cutucada na pessoa, diz: vem cá, vamos conversar. Estou vendo que você está precisando colocar um pouco para fora, né? Dá esse ombro amigo. Porque Uhum, muitas vezes a gente passa por situações como suicídio, por exemplo, de alguém que você trabalhava do lado, a pessoa se suicidou e você não tinha ideia de que aquilo estava passando pela mente da pessoa, né? Então, doenças mentais, elas existem em nosso sistema, nós trazemos dos nossos antepassados, trazemos dos nossos pais, trazemos da convivência com as pessoas que a gente tem ao nosso lado, né? Mas o que vale aqui é essa percepção. O que é que eu não estou percebendo? E se eu é, perceber, pedir ajuda. é. Eu acho que assim, a gente precisa começar a ser verdadeiro, pelo menos com a gente mesmo, né? Então, se você não tá legal, é aquele minuto que você para e fala assim, tá, o que que tá me incomodando? Uhum. Eu tô realmente triste ou é algo que não é? Que sentimento que é esse? Porque quando você pega, você fala assim, realmente não tá legal, e você assume, não é fraqueza. Isso para mim é uma coragem do tamanho do mundo você pedir Concordo. ajuda, né? Porque a gente é muito criado para estar sempre bem, para saber de tudo. Então você tem que ser resiliente. O resiliente é aquele que não enverga, é aquele que não pede ajuda, é aquele que sabe tudo. Então a gente é muito criado Para não ter para estar medo. fácil, né? E pedir ajuda é vergonhoso, Sim. né? Essa é uma crença. Pedir Sim. ajuda é coisa de fraco. Eu Uhum. não sei fazer sozinho, mas imagina, às vezes a gente precisa, né? Sim. Eu tinha muito desse pensamento. Eu comecei a mudar porque eu comecei para terapia porque eu sofri um assédio moral horrível, né? Minha mãe estava numa fase terminal de câncer e usavam isso para me atacar. Nossa. E aí, naquele momento, eu falei assim: não tá dando, eu preciso realmente de ajuda. E aí foi quando eu pedi ajuda e foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Sim. Tanto que eu cheguei na terapia, eu falei assim, como que é? Eu não sei como que eu faço, Nem porque por onde no começa, caminho né? foi como começa? Eu me apresento, e aí, né? Aí eu falo, você vai me dar lição de casa, você vai me dizer o que eu tenho que fazer, ainda assim, né? Porque ainda a gente vai num modo ainda que alguém diz que você tem que fazer. Sim. E a minha terapeuta, ela tinha várias frentes, assim, ela também tinha um lado meio que holístico, e ela foi me trazendo para esse lugar, né, de empoderar. Então, eu falo que, assim, a terapia me ajudou muito, e fazendo terapia foi quando eu conheci Teta Healing, eu fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pedir ajuda é um ato de coragem, é um ato de amor, de auto-amor. Você Porque às sabe. vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente está tão enfiada no problema que você não olha, não tem outra solução. E aí, quando alguém vem de fora e te traz um olhar diferente, seja via constelação, coaching, seja o que for, e não é tentando resolver, que isso é uma coisa que eu acho muito legal. É trazendo um olhar novo, porque a solução quem escolhe somos nós, né? Eu falo que eu não consigo te ajudar, eu posso até dizer qual é a minha experiência, mas se você vai escolher traçar o mesmo caminho, é uma outra história. E Uhum. é isso que é o legal, que quando você busca essa ajuda, né? E às vezes um ombro amigo, que às vezes a pessoa fala assim, ai tá, e a pessoa tá lá, suicida, eu vou dar meu ombro amigo, não tenho conhecimento, mas se você só tá ali às vezes para escutar, é o que a pessoa quer. Não necessariamente você precisa fazer nada, né? Você acolher aquela dor, você não também. Porque às vezes a gente vai para um espaço, tipo, não fica triste. Não, você tá triste, fica triste. Vamos entender essa dor juntos. Eu vou tô aqui para te ajudar. E isso te empodera de você aceitar, porque a gente foge, a gente não quer estar triste, a gente não quer estar depressiva, a gente não quer ir para esse espaço, a gente quer estar sempre bem.
Só que primeiro, se você tá ruim, tem que olhar para aquilo, aceitar aquilo para a gente poder sair desse espaço. E isso é muito legal, assim, de ver que você tem, que hoje tem tanta solução, Tem, tanta, tem. tanta. É tudo tão conhecido, né? Eu falo que quando eu só sabia da terapia, só, né? Depois eu fui conhecendo, aí fiz terapia de mapa astral, com floral, aí fiz constelação. Aí você vai conhecendo tanta ferramenta legal que você vai vendo, gente, tem tanta coisa pra gente ficar bem, que se a gente não tá bem, é uma escolha nossa não estar bem, É, né? Se você não busca isso, né? Não busca coisas que te nutrem, tem livros, tem vídeos, tem um monte de coisa que te ajuda a ir para esse espaço de você olhar para si e se empoderar de quem você é e escolher ver diferente, escolher se relacionar diferente com o mundo, parar de brigar com o mundo, né? A tem gente uma briga muito com o questão mundo. que a gente, na pandemia, com certeza, já eu passei por essa experiência, talvez você tenha passado, não sei quem é que está aqui que passou, que é a questão da meditação, né? Uma Uhum. coisa que eu ficava impressionada quando o Tadashi estava fazendo a meditação, e meu marido acompanha muito o Tadashi, que tinha mais de 20 mil pessoas, 40 mil pessoas na pandemia meditando. Então, essa questão da pandemia, querendo ou não, ela forçou a gente a ter um olhar para dentro, né? Para Sim. perceber, tá bom, eu estou na minha casa, eu estou no meu ambiente, o que que eu posso fazer aqui dentro mesmo para que eu me conecte com algo maior, né? É, e a meditação veio muito para isso, para você parar, praticar respiração, porque a gente, como você falou no começo, a gente não pensa sobre a respiração, a gente simplesmente respira. Mas se nós soubéssemos, né, você talvez saiba mais do que eu, como é poderosa essa questão da respiração. Tem um exercício que eu faço e que eu passo para os meus coaches, e aí quem estiver ouvindo, veja se para você faz sentido. Quando você estiver passando por um transtorno, por uma dor muito grande, por uma ansiedade que está te consumindo, porque você não sabe a resposta do que vai vir ali na frente, inspira, conta até 4, expira, conta até 8, né? Essa é Uhum. uma respiração que o mundo fala sobre ela, e ela é muito verdadeira, de como é que a gente muda o nosso estado mental, a gente muda o nosso estado de consciência quando a gente passa a mudar a nossa própria respiração. O yoga faz muito isso também, que é a postura corporal, que é a postura mental, né? Parece que não, mas nós temos uma postura mental. Tem um vídeo que eu gosto muito da Amy Cuddy, uma americana, que ela fala sobre comportamento postural, né, de como é que você se coloca. E ela diz uma coisa muito simples, que é, se você não sabe fazer, finge que você sabe, né? E até que você consiga fazer, modela alguém que você sabe que faz bem aquilo, até que você consiga fazer sozinho, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, que resultado que a gente pode esperar de quem faz Theta Healing? Olha, de uma forma geral, você fazer esse processo de autoconhecimento, ele te ajuda na sua autoconfiança. Te traz para esse espaço de você ter até mais calma, mais paz, mais felicidade. Você vai para um espaço de realmente de sentir esse lugar, de se sentir completa, de se sentir completo também. Uhum. Sim, Homem tá sentindo. Então, sim. você vai para esse espaço de você ter a sua confiança, você tem concentração, te ajuda em foco, né? Uhum. Melhora a insônia. Eu falo que só a meditação teta dorme, Que porque delícia. acessar a onda cerebral teta, gente, assim, todo mundo aqui acessou, sabe? Sabe aquela hora de que você vai dormir, que você tá meio dormindo, meio acordado? Isso é estar em teta. Então, a meditação faz a Entendi. gente ir para esse espaço. Então, te traz realmente para esse lugar de equilíbrio, para você falar assim, tá, como que eu atuo a partir daqui? Que crenças que eu estou sustentando? Né? O que está no meu inconsciente que está me fazendo funcionar num piloto automático que eu não escolhi, porque eu não estou consciente dessa escolha, Entendi. né? Então, assim, te traz para esse espaço. Então, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa antes e depois, né? Eu me tornei mais corajosa. Eu sei que eu não preciso, assim, entrar, que a gente às vezes vai para o espaço e tem que provar as coisas. Eu saí desse espaço.
E só de eu sair desse espaço, eu me tornei mais corajosa. Que Eu maravilha. aprendi a escutar mais o outro, É, né? Porque às vezes a gente começa a escutar o outro, você já está pensando na resposta, mas eu nem sei o que ele vai falar. muito, Eu acontece preciso muito ter mais isso. compaixão por mim e pelo outro. Então, quando você olha o outro, antes eu tinha pena. Ai, coitado, coitada. Hoje não é que eu não me dói Não é a que você não escolha tenha do outro, compaixão, não é? Você tem compaixão, mas mas é você tem diferente a isso aí. compaixão. É que a pena, né? Assim, uma das coisas que a gente começa a estudar um pouco dessas coisas, você começa a olhar o significado das palavras, né? E a força que essa palavra tem. Então, quando a gente tem pena de alguém, a gente olha para esse alguém como um ser inferior, Sim. A como mesma, se ele não puder, ele não tivesse escolha, não sabe? Ai, tivesse coitadinho. capacidade de fazer diferente, né? Tem Fazer uma diferente. frase não é uma frase, tem uma postura na constelação que a gente olha que é assim, eu não uso a palavra eu te perdoo ou, né, eu te peço perdão. A gente troca essa expressão por eu sinto muito, né? Uhum. Porque se eu te peço perdão ou se eu te perdoo, eu estou assumindo que tinha alguma coisa errada que você fez, né? Alguma culpa nessa situação. E quando eu troco isso por eu sinto muito, né? Você está dizendo, eu fiz o melhor que eu sabia, o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? Isso muda tudo numa história. É. Tem gente que fala que o perdão não é esse lugar de eu perdoo você, então eu te desculpo. O perdão é mais para quem perdoou, né? É mais para eu ficar livre daquele sentimento, daquela coisa, do que efetivamente esse lugar de libertar o outro, né? Tem Uhum. várias frases que falam que o perdão é mais uma liberdade para si do que para o outro. É verdade. É muito mais Mas para a gente do que para o outro propriamente dito, né? é, Tem pessoas que às vezes precisam dessa frase, né? Mas o convite que eu deixo aqui é pensa em como é que poderia ser diferente. Pensa nessa frase do eu sinto muito, né? E eu então entendo o que você fez porque era o melhor que você sabia fazer, né? Eu acho que faz muita diferença. E Raquel, me conta uma coisa: quem é que pode fazer Teta Healing? Qualquer todo pessoa? mundo. Qualquer pessoa pode fazer, não tem pré-requisito. Eu falo que o único pré-requisito é ter vontade, né, de entrar nesse espaço. Então, tanto sessão quanto curso, qualquer pessoa pode fazer. Eu comecei fazendo para mim, Tá. né? Eu comecei lá para mim. Nunca nem pensei, quando eu fui fazer o curso, em trabalhar com isso. Eu comecei fazendo para mim e é nos atendimentos populares lá do espaço que eu fiz todos os meus cursos. E aí eu entrei nesse, quando eu vi, fiz 12 cursos de Teta Healing, estava lá toda semana atendendo no espaço lá de atendimento popular. E aí eu entrei. Eu falei assim que eu fui jogada nesse mundo. Aí quando eu vi, eu estava lá fazendo curso para virar instrutora, dando curso, fazendo atendimento. Então, qualquer pessoa pode fazer. E a intenção é a intenção sua que vem do coração, Uhum. né? É o que te move para esse espaço. Então, é para todo mundo, é bem democrático. E é muito engraçado que quando eu fiz o curso de instrutora, tinha lá um padre do Vaticano fazendo curso de Teta Healing. Então, no curso de constelação tem padre, tem freira, né? É muito É, interessante essa entrega que eles fazem, né? ensinamento diferente. Junto com a fé de poder trazer ferramentas para ajudar a própria comunidade em que eles estão Sim, inseridos, né? É muito sim, lindo isso. é. Raquel, para a gente ir para o final, porque a hora não pareceu, mas a hora voou, né? E a gente combinou aqui mais ou menos uns 50 minutos, porque o Instagram ele não deixa eu falar muito mais que isso ainda. É, Quem faz, então, coaching, pode fazer Teta Healing com você? Quem passar Pode, comigo por um processo de coaching, eu posso indicar você para trabalhar junto dentro dessa busca, dentro desse processo com esse coach? pode. E quem faz Teta Healing comigo pode fazer constelação, pode fazer coaching, porque não é exclusivo. São Para a complementares. gente, quanto mais estiver disponível, quanto mais a pessoa quiser, mais ela pode fazer. Então, é sem pré-requisito
Algum mesmo. Não tem assim, fez isso, não pode fazer isso. Ah, eu como carne, eu posso fazer teta healing? Pode. Eu não como carne, pode fazer teta healing? Pode. Eu bebo, pode fazer teta healing? Pode. Eu faço sexo, pode fazer teta healing? Pode. Né? Porque tem algumas coisas que você escuta que a pessoa tem que estar. Não, é, inclui a gente como ser completo. Então, Olha, tudo então, que envolve a gente eu pode. tô morrendo de vontade, você sabe, né, que eu sempre falei isso para você, que eu queria muito fazer Teta Healing com você. Eu fiz uma sessão que a gente fala, Sessão. eu fiz uma sessão de Teta Healing com a B, a Beatriz, que está aqui vendo a gente, e foi encantador o processo, né, de você poder acessar uma área do seu inconsciente que você nem imaginava que podia acessar. E aí você pode levar, no meu caso, eu levei uma questão que eu queria olhar para tentar acessar esse meu inconsciente, e foi lindo, assim, né, de você parar, olhar para a sua história, olhar para o seu inconsciente, de repente avançar, sabe, 3 passos e falar, puxa, Uhum. eu não estava olhando por esse ângulo aqui, agora que eu olho, para mim começa a fazer sentido isso aqui que eu não estava vendo. Então, pessoal, eu vou escrever aqui nos comentários o, é, a página do Instagram da Raquel. Repete aqui para mim, Raquel, qual que é? É Kel, K-E-L-L, K-E-L-L. underline. Ah, não, underline não. A Kel Haller, H-A-L-L-E-R. Tá tudo Olha, junto. eu trocando Ó, tudo tá junto. aqui, ó. Kel Haller. Então, pessoal, quem não segue a Raquel, vai lá, siga. Ela tem uma página super interessante, com várias sacadas, com vários insights, assim, para você olhar para você mesmo. Sentiu vontade? Chama ela no direct, marca um Teta Healing com ela, depois vem contar aqui pra gente o que vocês acharam, quiser dar depoimento, nós vamos ficar super felizes com isso. Sentiu na alma que está com vontade de passar por um processo de coaching sistêmico para olhar para o teu ideal de vida, para o teu propósito, para criar significado, olhar para a vida, olhar para a carreira. Às vezes você está insatisfeito com a sua carreira, quer mudar, quer ir para outra área, quer dar um upgrade na sua própria carreira, quer tanto aquela promoção e não consegue, não entende por que não consegue. Ou ainda, se você quiser olhar para as dores da tua alma, né? Vem aqui para a gente para fazer constelação. E a gente faz um babado bem forte, né? Coaching, PNL, constelação, que é o coaching sistêmico, e de quebra ainda passa pelo Theta Healing. E na próxima vez, vem falar com a gente sobre barra de Access. Sim, pode deixar. Né? Então, aqui várias pessoas entraram, comentaram, eu vou ler aqui a Sandra Campelo, que falou: os transtornos psíquicos nos convida para olharmos para a nossa vida e para o nosso sistema, né? A B, que é a Laloba, disse assim: eu diria que loucura está de mãos dadas com o nosso desejo mais profundo, oprimido pelas imposições da sociedade. O Wagner disse: a ansiedade tem diversos transtornos, né? Realmente. A Pina disse que você é maravilhosa com teta, super elogio. Muitos coraçõezinhos que estamos ganhando aqui. Muita gente que eu amo está aqui. A Sandra ainda disse que a meditação acalma a alma e traz consciência. Nossa linda Solange falou que nós somos duas maravilhosas, né? A Luciana, neuropsicopedagoga, disse: a pena deixa o outro inferior e faz com que nos achemos superiores a ele, né? Estão nos agradecendo pela doação. Patrícia Lira, mamãe do ano, né? Que está aqui com a gente, dizendo que faz sentido o que a gente está aqui dizendo. E aí vai um monte de gente, coisa linda. Muito obrigada pela sua disposição, Raquel, de estar aqui. Eu espero que a gente possa vir outras vezes, falar sobre outros assuntos. Hoje foi o que o coaching e o Theta Healing podem fazer pela sua saúde mental. Então, de novo, só para encerrar, permita-se sentir, permita-se buscar ajuda, permita-se dividir. Doença mental não é sinal de loucura, pessoal. São as nossas doenças emocionais. É como a gente escolhe olhar para a vida. E se está pesado, vem para cá, que a gente deixa isso mais leve, né, Raquel? Quer falar alguma coisa para o final? Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu amo
falar sobre bem-estar, eu amo trazer o que eu vivi, o que eu conheci e a minha transformação, porque quanto mais a gente leva isso, a vida já é tão, né, pesada, a gente já recebe tanto input que ajuda a gente para baixo, que quando a gente tem esses lugares onde de oxigenação que você consegue respirar, isso é muito gratificante. Então, ter esse espaço é muito legal, compartilhar isso para mim é um grande presente, me faz, enfim, ser muito feliz e grata por tudo que eu consegui viver até aqui, consegui compartilhar. E tem muito mais para ser vivido ainda, né? A gente só começou nessa jornada aí de terapia, de poder olhar para o outro, né? O Paolo está aqui, dando uma cena, o Paolo, e, enfim, pessoal, essa live fica aqui gravada na minha página do Instituto Sente, lá naquele símbolo do IGTV, tá? Você pode compartilhar com muitas pessoas se você quiser. Eu agradeço toda a sua intenção, a sua boa vontade. E o Insta da Raquel eu coloquei, Paolo, tá aqui É o embaixo. que é o Hammer. É. Quem quiser saber mais, assim, entender mais sobre o que eu faço, enfim, também pode mandar mensagem pelo direct. É o que é o Haller. Acho que ele entrou depois. Isso aí, Pronto. a Karina colocou de A novo. Fá colocou. Isso, Fofa, Karina. isso, tá bom, meu amor. Muito obrigada pela sua disposição. Adorei, foi muito bom, viu, gente? Estamos à disposição para as dúvidas. Um beijo enorme. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.